pensando que os elementos têm que ser distribuídos na propriedade de modo a otimizar a energia. A gente quer, né, economizar tempo, energia e recursos. A gente quer suprir as nossas demandas, cumprir os nossos objetivos de planejamento e queremos viver bem aqui. Esse olhar de agora, de todos para a propriedade, é para o seguinte: tem algum elemento que está posicionado num ponto que não está legal com esses nossos setores? Aí cada um vai fazendo essa análise, a gente já tem um comentário aqui. Ó, aí vamos ouvir. Ilha de Fernão, né? No caso da piada, de Fernão está próximo à estrada. Passar 500 metros de distância, ou tem alguma taxa. Amigo falou do apiário, faz todo sentido. Eu acho muito legal a gente ter o elemento apiário, por quê? Porque a gente quer trabalhar com conservação, a gente quer multiplicar recursos, só que identificamos onde você posicionaria esse apiário. Na área que não tem tanto acesso, lá no fundo, vai ficar perto do cajueiro, mas assim, colocaria ele mais pra frente, Vamos ouvindo. A ideia é assim, a gente tem que chegar em consenso. mas assim, ia ficar um pouco se a floresta vai mexer, a piada já está arriscada. Por conta da Porque a floresta é manejo. Meio plenário, aí outra coisa, a coisa sem perdão. Aí eles poderiam colocar outra piada específica, botar Maravilhoso. Agora eu vou ouvir o grupo aqui. O grupo que colocou o apiário. Você colocou o apiário? Tinha outro também, mas eu coloquei junto. Eu percebi que já tinha. Sobre o apiário, não é bom ele ficar perto do cerrado? É bom. Então já temos um direcionador. Podemos? Legal. Então a gente está reorganizando o quê? Considerando os nossos setores, o nosso contexto e a nossa dinâmica de uso, né? Faz todo sentido. A nossa estrada está ali. E olha que legal, a gente está organizando as energias e os fluxos dentro da nossa propriedade. Eu tenho uma pergunta do apiário. Tá, eu vou ouvir, ele falou do apiário, a gente vai Nicolas e Brígida e a gente vai cada um já fazendo as perguntas e analisando criticamente e reposicionando os elementos. O meliponário está um pouco distante, né? Ele não oferece nenhum risco, ele poliniza as hortas, né, e as demais plantas comestíveis. Eu acredito que ele poderia ficar mais próximo ou da estrada e da casa, até por questão de facilitar o manejo, que é assim. Se ele trocar o nome, o primeiro piada, mas O meliponário, então eu sugeriria que ele ficasse mais próximo aqui da casa. Como estamos construindo essa propriedade conjuntamente, a gente está seguindo essa ordem de fala, né? Nicolas e Brígida, a gente vai passando, mas estamos nesse elemento, vamos resolver essa questão aí das abelhas. A gente tem dois elementos que envolvem abelhas. Quando a gente pensou no meliponário, a gente pensou em abelhas sem ferrão. E além da questão, a gente não pensou nem muito na questão da produção em si. Por isso que eu pensei em deixar ela mais, né, nessa zona, já que ela não precisa ir todo dia coletar, enfim. E principalmente na questão da conservação dessas espécies, pensando na polinização, pensando na importância delas, na conservação da biodiversidade. Por isso que eu queria, a gente pensou em deixar ela perto do cerrado, preservado, e perto da agrofloresta. A ideia que a gente estava debatendo foi justamente nesse sentido. E elas não oferecem Não, o manejo não dá muito trabalho. O manejo não dá, só que olha que legal, sobre abelhas, são elementos que a gente não precisa manejar semanalmente, nem mensalmente. Depois que os seus apiários estão estabelecidos, a gente pode alongar esse manejo no apiário. Então ele não precisa ficar tão perto lá. No caso, Mas eu tenho uma pergunta. Eu queria saber o seguinte: onde é que está a água? Porque as abelhas têm que beber água. Por isso que a gente pensou exatamente nesse espaço, na floresta, água e cerrado preservado.
pensando nelas como elas não precisam de um manejo depois de bem estabelecidas, elas podem ficar numa zona mais afastada da Só uma propriedade. informação para ajudar, às vezes as abelhas com ferrão elas invadem as meliponárias. Então, eu acho que é uma decisão, entendeu? São dois elementos aí conflitantes. A questão da. As abelhas com ferrão não Invadem sim. O alimento não é pouco para elas. Elas invadem. No caso das abelhas com ferrão, igual o amigo falou, ela tem que ficar realmente mais próximo da casa por conta que ela necessita um pouco mais de manutenção que o apiário. O apiário você só faz a manutenção mais no período de chuva que ele não consegue ter alimentação. Já a abelha sem ferrão, ela necessita mais da manutenção porque ela sofre mais ataques, formigas e outros Essas predadores. aqui são mais Elas são mais Sensíveis. sensíveis, então ela é recomendado que fique mais próximo da casa até para evitar furtos. Que o apiário por si só já sofre, né? Tem muitas pessoas que conseguem ainda assim levar. Legal. Eu tenho um outro. A Brígida falou da água, né? E aí a gente tem a nossa outra amiga que está aí. Eu queria me intervalo, inscrever que é bem para dar um sensível à depoimento. questão da água também. E aí, eu já estou pensando no lugar para posicionar esse elemento. Já pensem também, vamos ver aqui a coleta. Eu cheguei lá na roça, instalei vários ninho-isca, né? Saí de Brasília e fui para a roça e botei lá 5. E aí eu conversei com a professora do Instituto Federal, eu falei, as abelhas não estão visitando o meu ninho-isca. Aí ela falou, não, é que aqui é difícil de você conseguir. Eu achava, né? Em Brasília a gente praticamente pega quase abelha com a mão. Aí tem ninho-isca em tudo que é lugar. Quando esperei os 45 dias, 60 dias, que tem os protocolozinhos, as abelhas entram nos troncos, que tem muitos lá, felizmente, lá na roça tem de jaca, mas não entram no ninho-isca de garrafa PET. E eu achando com minha arrogância que elas iam entrar no ninho-isca, eu ia ficar só fazendo ninho-isca e aumentando o número de caixas, entendeu? Então acho que às vezes também a gente tem que pensar um pouco assim. Eu estou dando meu depoimento que eu fui muito arrogante em achar que eu ia capturar todas as abelhas sem ferrão e ter um monte de caixas e conseguir ter mel e tal. Não, eu consigo comer mel lá, eu vou, quando eu estou manejando, pegando cupinzeiro, às vezes tenho a sorte de encontrar uns como na roça e depois faço como tem que fazer, tento ainda relocar. Mas eu acho, na minha opinião, dentro dessa que a gente está vivendo aqui, do contexto energético, a gente não precisa vamos pensar em uma família, em agricultura familiar, apiário e meliponário, entendeu? É muita coisa para uma pessoa, uma família manejar, num contexto que a gente ainda tem que cuidar do solo, tem que cuidar de animais aí que está listado, tem um monte de coisa que a gente tem para fazer e a gente está entre abelha com ferrão e abelha sem ferrão, entendeu? Baseado no que eu vivi. Legal. Diógenes. Só uma pergunta básica. Qual o tamanho dessa área e quantas pessoas estão para esse bem viver? Né? Ou se for muita coisa, né? É porque você não consegue também, né? Vou responder. No caso, no final, e se esse bem viver está incluído finanças, né? Se vai haver lucro, se isso aqui é sustentável, se vai, né? Essa propriedade tem que ser sustentável porque ela está no nosso objetivo de planejamento, né? Quem colocou esse objetivo foi o Rogério. Vamos fazer uma propriedade autossustentável? Todo mundo estava de acordo. Então, é o nosso objetivo, essa propriedade tem que gerar renda. A gente chegou no consenso que estamos projetando uma propriedade de uma família. Uma família, né? Aí eu falei para a Adriana que no final eu vou mostrar para ela como que essa lógica a gente coloca aplica para o planejamento de uma terra coletiva, uma terra que é comunitária, onde essa distribuição vai ter trechos comuns, né? Esse posicionamento de elementos considerando fluxos energéticos e setores. Algumas coisinhas. Eu sou um meliponicultor urbano. Tenho 3 caixas dentro de casa, meu quintal na Morada da Lua, né? Então isso não atrai mais apis de jeito nenhum, porque o que elas produzem para apis não interessa. Agora tem algumas abelhas, uma abelha limão, uma verdinha, que ela ataca e entra, mas ela também não tem ferrão, mas ela ataca para roubar. Para roubar. Agora, fora isso, tem mais coisa para colocar. Realmente é interessante que ela fique próximo da casa, exatamente. Ataque de formiga pode acabar de um dia para o outro. Eu já perdi caixa por causa de ataque de formiga. Elas sobem, então você sobe pelo pé, né? E vão para lá e vão roubar mel.
Também elas servem se você tira de seringa, você tem esse melzinho, tá? Para botar em casa para um remédio das crianças. Vai de seringa, você tira, por exemplo, da Jataí. A Mandaçaia, Jataí e Mandaçaia. A Mandaçaia já dá mais, mas não pode todo dia estar tirando, senão não mais. Legal, temos, eu acho que como estamos num consenso, podemos tentar manter as duas abelhas, apis e nativas. Eu queria lembrar também que o próximo elemento a gente vai passar para analisar onde é que tem água na nossa propriedade. Outra coisa de fechar, a apis realmente tem que ficar fora, longe de casa, pelo menos. Está super bem de posicionado. qualquer coisa urbana, pelo menos mais de 100 metros, 200 metros, porque realmente pode dar acidente. Eu acho que o nosso amigo tem experiência com a abelha, né? Ele deu um ótimo exemplo ali de posicionamento, que estava tendo um conflito, mas as sem ferrão nativas não teriam um conflito ali. Aí eu queria chamar a atenção que ali também tem uma fonte de água, que foi um determinante, né? Então, assim, não sei o que vocês acham das... Eu recomendaria aí, porque tem a horta para ser polinizada, a horta também tem água, tem o aviário próximo, porque o aviário também tem água das galinhas, ela não interfere, e tem o açude, então ela pode estar perto da casa, em alguma árvore aqui próximo, tal, mas atende o açude, atende a horta, atende a galinha, onde ela tem água para... Só uma dúvida, Legal. é uma dúvida mesmo, porque eu fiquei pensando em outra coisa. O que determinou, no caso, né, o cerrado preservado naquele local? Nós determinamos. Aqui não, beleza. A gente tem uma escarpa, um elemento físico, né? Uma determinante de... Mas segue como geralmente, como foi na classificação, que pode também ser uma escarpa que seja... um cerrado preservado, que se expande para lá e vai atender essa abelha. Por que eu estou pensando nisso? Apesar de ver aí uma barreira vegetal, ainda está muito para lá. Nós temos uma monocultura e nós sabemos que o que mais mata, por exemplo, abelhas é a aspersão, por exemplo, de agrotóxicos. Então, isso está, por exemplo, está aqui cerrado, mas a monocultura está logo ali. Será que isso também vai influenciar a um médio e longo a diminuição dessas abelhas por conta da mortandade devido ao uso de agrotóxicos? Aqui, só colocar uma informação que é interessante. Aqui você, nesse sentido, nós estamos num vale que é grande, espesso, e você vai até o quilômetro 30. O que está acontecendo é que você tem pequenos agricultores usando agrotóxicos. Também, né? Mas os grandes estão a 30 quilômetros à frente. Então, talvez assim, eu penso que as abelhas não vão até lá. 3 quilômetros. Elas voam. Então, eu acho que talvez nesse sentido não. Se chegar Não, tem. Tem aplicação aérea, o que é importante? A gente entender, né? Eu e o Maurício estamos ali no alto da escarpa do relevo e que a gente identificou esse problema aqui. Essa questão aqui é um ponto de conflito nessa monocultura. Por isso que a gente, dentro da nossa propriedade, a gente tem uma área de borda preservada aqui. Seria esse nosso cerrado preservado. Além disso, a gente está trabalhando com uma barreira de vegetação. Por quê? Porque a gente observou a nossa vizinhança. O que eu posso fazer, né, como um ser humano que está intervindo na paisagem, para tentar cuidar disso que está vindo daqui, que não é legal para a minha propriedade. Então, a gente está trabalhando com uma barreira aqui, para considerar. Aí, o que o colega colocou, mas pode acontecer, mas o que a gente pode fazer para cuidar disso, né? A gente está inserindo elementos. Eu vejo aqui plantio de cajueiros. O cajueiro tem uma questão da floração também. Então, para mim, se pudesse, né, no caso, como a gente está falando de. E aí o Valdir vai. Aí o pessoal da geografia também, quando está citando aqui. Para mim, poderia ser, na verdade, essa aqui também é preservada. E está próximo de um plantio de cajueiro, no caso. Mas aí tem Essa também. zona do cerrado preservado, ela segue aqui também, né? Por esse pedaço. Segue a escarpa ainda, né? Preservado no pé da escarpa. Aí o que eu quero que agora um ponto extra assim, de análise crítica para vocês seguirem nessa reorganização de elementos. Que vocês considerem, além dos setores que a gente analisou aqui, que já está fixo na paisagem, setores energéticos, as nossas necessidades, as relações entre os elementos. Quero que vocês considerem também
a nossa necessidade de manejo com estes elementos, né? O quanto estes elementos demandam de nós. Porque, por exemplo, isso aqui criou, eu quero fechar esse elemento aqui, meliponário e abelhas. Eu entendi que ele está aqui, ele não tem perigo de estar perto da estrada, ele precisa de uma fonte de água e ele tem uma borda aqui de mata e de horta para polinizar. Mas ele precisa, assim, estar tão perto da casa. Aí eu gostaria que vocês considerassem agora necessidade de manejo, porque é isso que a gente quer, não é? Otimizar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos. Então eu vejo assim, poxa, galinhas e hortas, elas estão fazendo sentido aqui, a horta pertinho da casa, né? O manejo que a gente precisa dar aí. Com que constância? Pensar agora em constância de manejo, frequência de manejo. Eu preciso que esse meliponário esteja na porta da minha varanda? Já foi colocado, licença. Então, aí se você puder reorganizar ele considerando essas questões e pensando em zonas energéticas. Isso aqui é a nossa propriedade hipotética, mas eu queria que vocês considerassem cada círculo desse como uma zona energética, onde aqui, e a casa que eu coloquei é a nossa zona zero. A gente está aqui dentro dela. E aí o que está fora da minha casa, eu vou chamar de zona 1. Que eu vou posicionar os elementos que eu vou manejar assim, quase que diariamente. O que precisa estar aqui pertinho de mim. E aí saindo dessa zona 1, eu vou entrar numa zona 2, eu posso pensar em uma frequência de visitação um pouco mais alongada, assim. Às vezes um manejo semanal. Né? O que vai estar aqui na zona 2, que é legal estar perto da minha casa, mas que não precisa estar aqui colado com a casa? Como que eu vou ocupando esse espaço e considerando os outros elementos? E, enfim, zona 3, o manejo a gente pode pensar aí já de mensal, uma vez por mês. Será que o manejo no meliponário, caixinhas, né, de abelhas nativas, ele poderia ser uma vez por mês, sim? Só que ou tem que ser uma vez por semana? Já foi colocado. Já foi colocado que elas são mansas e pode ocorrer o risco de furto. Entendeu? Então, assim, colocar ao lado da casa é uma questão de você estar vendo, de né? E a fragilidade que elas têm de ataque de outros animais, entendeu? Assim, você tem que estar passando toda hora e sempre estar dando uma olhadinha. Nem que você não mexa, não abra, mas que elas fiquem muito próximas. Você tem que estar vendo, a formiga está fazendo carreira aqui, eu tenho que procurar resolver. Só a parte de observação. Segurança delas também. Isso. Mas a observação é a maneira, né, no caso, porque pode dizer... Eu estou pensando como o melipônico, eu estou também iniciante, né? Que eu estou na área, mas estou iniciante. Semanalmente? Eu entendi o que você quis dizer a respeito do, tipo assim, a necessidade, se é diária, se é semanal ou mensal. Pode ser mensal desse ponto de vista, de você abrir para ver como é que está o ninho e tal. Mas sobre a questão, por exemplo, de invasores, questão também de segurança, de pessoas chegarem, tá no meio do mato, uma pessoa vai lá, leva 5 caixinhas lá e você fica sem ela. Como a gente aqui está num jogo, né, a ideia é que todo mundo participe desse jogo, o que eu proponho? Que a gente faça uma rodada, podemos começar aí, com você. E nessa rodada, e aí tem que ser um jogo rápido, né? Um joga, passa para o outro. Nessa rodada você vai intervir no elemento que você posicionou, então de forma rápida. Eu sei que foi um grupo, o outro do grupo pode repetir. Então eu posicionei a produção solar, eu posicionei ela aqui por esses e esses motivos, ela está cumprindo essas funções. Eu considerei o sol, eu considerei o acesso. E aí você pode ou deixar ela aqui, ou então, eu ouvi a Ana falando aqui outros quesitos, eu vou reposicionar a minha posição. Ou o colega pode querer mexer no elemento do outro colega. Então a gente vai fazer uma rodada aqui para todo mundo intervir na propriedade. Tudo bem? Todo mundo. Um por vez. Um por vez, a gente vai fazer uma rodada e um prestando atenção no movimento que o outro está falando. Mas qual que é a proposta? Que a gente considere
vai todo mundo mexer na propriedade, mas a gente tem que considerar setores, a gente está aqui trabalhando com permacultura, fluxos energéticos e necessidades de manejo, visando o quê? Economizar o nosso tempo, os nossos recursos e a nossa energia. Tá? Não sei se vai ser querido, mas cada pessoa na rodada dá justificativa do porquê ela está mudando. Pra gente. Rapidamente, sim. Rapidamente. Vamos fazer uma rodada rápida, porque para a gente utilizar o nosso tempo e fechar a nossa propriedade. Posso começar por esse colega? Pode mudar ou manter, né? Eu justificar Mudar ou manter. Só que daí o que seria importante? Boa. Que todo mundo que quisesse participar desse jogo fizesse atenção aos movimentos que o colega está fazendo. Porque é assim que a gente joga, né? Jogo de tabuleiro, simulatório. Então é importante que um faça atenção ao movimento do outro, para a gente ter uma análise crítica, né? Que a gente está pensando criticamente. Então, vamos lá, começando. Um elemento. Vou usar uma máquina de aquelas máquinas de esteira, vou botar esse assim. Porque aqui no caso do relevo vai pegar mais água, né? Mais afluência de água. Porque tipo, se eu colocar o açude assim muito. Não, tudo bem, a gente constrói a casa lá, tem um açude que não tem como mexer, mas eu estou querendo dizer, se for um açude artificial, porque açude geralmente é grande que manda abrir, né? Então abriria mais embaixo para ver se pegava mais afluência. Lembrando que a nossa água, a nossa propriedade não tem nascente, então é muito importante a gente concentrar a água. Próximo. Eu vou justificar a manutenção da lavoura de mandioca do lado da casa de farinha aqui do meu grupo, porque o resíduo já vai ser para utilizar na horta e o que sobrar para alimentação animal já está perto das galinhas lá e está bem próximo. E aí o grupo discutiu também que a lavoura de mandioca ela é um consórcio, né? No início vai ser consorciada com feijão, milho. Você valoriza a diversidade, né? Vai saber disso. Tá legal a posição dessa lavoura aqui em relação a ela não tá tão perto da casa, tem outros elementos antes da gente chegar aqui na nossa lavoura. Meninos aí querem ir na ordem? Se for um investimento que eu fosse fazer na minha terra, seria na produção solar. O mais próximo da casa que dá, né? E direção ao... Pois é, se for muita coisa... Se for muita coisa, vai atrapalhar, né? Mas a gente pensou, a gente conversou, né? Uma geração de energia, seria... uma mini usina, né? Ave Maria. No caso é placa solar? Placa fotovoltaica. Para vender? Fotovoltaica solar. Eu posso falar. E a questão ambiental? Energia solar não, mas o dano que ela faz para o meio ambiente. É bom, é porque isso eu estou aprendendo ainda. Pode Existe, agora tem umas Aí você pesquisas... está usando a sua vez. Talvez, pode ser? Pode. Eu ia tirar, então eu tiraria esse aqui. Por quê? Tiraria da propriedade ou desse lugar? Tiraria da propriedade e deixaria com a quantidade de placas só para necessidade da família que vai ficar lá. Então não produzir. Vocês podem entrar num consenso que a gente não tem uma usina de geração e a gente vai gerar só para nossa habitação e para nossa propriedade? A minha sugestão por questões ambientais. Isso aqui, isso aí, os pássaros, né? A gente muda, os pássaros batem. Produção solar. Não é solar. Não é voltaica? Não, é fotovoltaica e não eólica. Não é, eu estou falando de placa fotovoltaica. Passarinho não bate em placa fotovoltaica. Então, tem. Ó, aqui a gente está num consenso, uma propriedade comum. Eu adoro produção de energia solar. Ele bate em parede. A gente tem uma usina. Vou te mandar uma seria como e a renda, né? Também. Porque aqui seria o sol, ia aproveitar o sol. E é legal. Mas é bom saber também. O lugar que instala essas placas, embaixo fica brita, não entra água, aí você já prejudica, né? Assim, estou falando em grande escala. Vai ficar uma área que não vai entrar água, os animais eles batem ali, colidem e aquece muito o entorno e normalmente tem um distúrbio muito grande dos animais que circulam naquela área e morte mesmo. Porque a energia elétrica talvez também. Eu sou a favor da placa só para a família. Só para uma contribuição sobre isso rapidinho, gente. Tem uma outra prestação de energia solar aqui, né?
essas opiniões, porque eu gosto da produção de energia solar. E eu entendo que a amiga colocou, não acho que cria conflitos com passarinhos, nem com infiltração de água. Mas vamos ver, tudo bem. A gente vai falar muito disso. E nessa propriedade aqui, a nossa energia solar, ela está relacionada com a habitação. Agora está assim, pronto. Relacionada com a habitação. Elisandro. Elisandro, o que você quer mexer nessa propriedade? Se não quer, passa, tudo bem. Quem não quiser mexer, passa. Olha, eu vou falar de um pouco bem assim, eu colocaria o açude talvez um pouco mais próximo. É porque a gente também já pensava açude, tinha colocado várias funções, né? Nego, vai lá, pega o açude e põe. Isso, eu não sei quais são as funções que estão colocadas aqui. Eu posso colar do meu lá? Espertinho. O açude dele é mais gostoso do que o outro. Agora, podemos ter 2 açudes nessa propriedade que não tem uma nascente? Podemos ter 2 açudes trabalhando com grandes reservatórios que a Letícia queria? Então, Elisandro, você posiciona os 2 açudes. Eu só queria colocar as funções, né? Então, podia ter uma função de lazer, né? Podia ter uma função de peixe, né? Alimento, podia ter uma função de armazenar água, que daí podia servir as outras, né? Os outros alimentos. Poderia ter uma relação, eu não sei se isso é uma função, mas meio que ajudar a regular o microclima, que aqui é seco, então... É uma função. E o outro gerar fertilizantes também, né? Então, eu fico pensando que poderia estar mais próximo da horta, poderia estar mais próximo da casa. É isso. Essas funções eu não estava pensando, não pensei sozinha, estava com a minha dúvida. Então, sugeriram colocar 2 açudes. Então, você pode botar esse de volta onde estava e o outro em outro local. Assim, um mais próximo da casa e o outro caindo para cá. Pode ser 3 açudes? Coloca o seu no lugar que E o outro açude que estava aqui? E o outro que você levou. Faz e bota o teu aqui e deixa aquele lá, pronto. Põe esse lá. Esse açude aqui era que o colega já tinha posicionado aqui. Eu vou voltar com ele aqui, colega. Isso. Mas não tem. Agora o Lisandro posicionou o porquê do açude dele, pra gente enxergar na nossa propriedade. Porque um açude vai se conectar com o outro. Isso, posiciona aqui o seu açude. E depois vem a Cris, se ela quiser mexer. Por isso que eu tinha dito que eu não sabia a função exata, então eu acho que também seria legal se tivesse ouvido Deus. Meu querido, bota o açude ali. E daí pronto. Você deu as suas funções e ninguém, não teve polêmica, foi tranquilo, ficou bom. Daí tem 2 açudes. Tá, então você já tá botando um açude. Então justifica o seu açude agora. Somos muitos, é bem legal o exercício, mas a gente precisa se concentrar mesmo, senão não escuta, né? Mas eu tinha proposto um biosistema todo integrado, que eu queria que fizesse um bom uso na paisagem inteira da água, igual uma fotinha que eu mostrei na aula, né? Eu acho isso massa, eu quero fazer na minha casa, se der certo, eu vou contar pra vocês. Então, uma coisa que a gente aprende que é legal é que é importante ter conexão também, né? Vai ter essa fala, né? Ao longo das aulas, você conexões entre os setores, entre as zonas, né? Entre os elementos. Então, eu gostaria que tivesse vários açudes, né? Então, primeiro lá onde a água vem chegando, a gente pode ter esse açude já está em cima da casa, vai estar perto ali com todas as funções que o colega falou, né? E eu acho que pode ter um outro aqui embaixo, que já vai ter intermediário. Isso, e ele vai estar, então, pegando água da cozinha, né? De um outro lugar que a gente tem água residual. Acho que eu vou colocar aqui, que já fica perto da cozinha. Lembra da estrada que está chegando, né? Tem uma estrada aí, né? E que tem um outro açude que também, se houver vazão, ele pode ir a água para ele. Vocês podem pôr. Das estradas, né? Eles têm que seguir uma linha. Exato. Geralmente os açudes eles seguem uma linha. Eles seguem uma linha. Eles transportam, passa para o outro. Transporta, passa para o outro. Intermediário. Já está encadeado. Tem algum comentário aí sobre açudes e outros elementos? Sim, acabou que teve uma reduplicação agora com a sugestão do segundo açude, porque a gente pensou no açude, mas a gente colocou a horta.
E aí pensamos em 3 funções para a horta, que seria gerar alimento para os habitantes da casa, para os animais também, e o que era a outra? Acho que era, qual que era a outra função da horta que eu esqueci? Era para... Ah, tá. Reciclagem de resíduos orgânicos, né? A gente pode usar esses resíduos para biomassa. A gente pensou, eu tinha mal posicionado a horta em qualquer lugar, e agora eu vi que ela foi colocada ali do lado do viveiro de mudas, perto das galinhas, então eu acho que ela também é ali. Bom, esses comentários da Bíblia são bem legais, cada um, se a gente puder fazer esses focados, né? Caracterizando o elemento, né? Eu posicionei a horta, ela tem essas funções, ela está se relacionando dessa forma com os outros elementos. E é isso que a gente precisa fazer aqui, criar conexões. E por isso que faz sentido ela estar em tal lugar, tal elemento. Show, aí a gente passa. Só para dar um contexto, né? Qual é o tamanho da área da casa aqui? Ponto zero, espaço, um raio. A zona 0, ela está dentro das paredes da casa. Eu vou considerar aqui que a gente é uma casa unifamiliar, né? De agricultores familiares, como a gente falou, né? Uma casa de uma família. Se for uma casa assim. A zona 1 dá quantos mais ou menos? Depende. Aí depende. A gente não tem uma escala definida para cá. A gente pode definir essa escala, né? Se eu falar uma escala para cá. Só que por hora é importante. No miocárdio, né? Porque como o miocárdio não precisa tanto de manutenção, acredito eu que não vai dar mau cheiro, né? A galinha, se tiver um manejo também correto, também não vai dar um mau cheiro para casa, mas eu vou optar em afastar um pouco o miocárdio só por questões de manutenção mesmo. Tá, mas quando você afasta ele um pouquinho, ele está se conectando com algum outro elemento? Ou é só essa questão de afastar de casa? De manutenção. Depois ele falar. Então agora o Rogério conta aí que você está visualizando. Vai voltar o meu cara ou vai deixar? O nosso mestre da compostagem? Eu vou aqui na polêmica dos assuntos aqui. Pensando que nossa propriedade não tem uma água por gravidade perene. A gente vai encher os açudes com a água da chuva. Então, aquelas escarpas, elas vão dar uma possibilidade da gente poder funilar mais a água. E a gente Vamos ver o Rogério que é manejo de água. E aí, esse açude, ele pode ser aqui mais próximo da escapa, para a gente consiga funilar essa água. E esses outros dois, eles vão pegar, esse aqui transbordou, ele vai vir para esse. E esse aqui transbordou, ele vem para esse. Então esse aqui está conectado aqui, conectado com esse. Esse aqui está mais próximo daqui para todo o uso da agricultura aqui próximo da casa, para o uso aqui dos animais. Então essa é a minha posição. Obrigada. Eu pedi a palavra no meu caso, né? Fiz com ele aqui, com o colega dele. Aí só, depois dessa informação que agora já tem, eu vou deslocar o meu carro aqui para colocar junto com aqui entre a horta, esse meu galinheiro. Se bota a